Olá a todos, estamos começando aqui mais uma conversa do Rock in Rio Manorama. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. Antes de tudo, para estarmos todos juntos, eu queria dizer que eu sou o Miguel, sou antropólogo, sou professor, sou um homem branco na faixa dos 40 anos, de camisa escura azul, calça verde escura. Estou aqui no estúdio, sentado, e é um prazer enorme estar junto com todos vocês, né? Quem já está acompanhando um pouquinho do festival já sabe, esse é um festival de conversas, que quer propor encontro, quer propor diálogo, quer ouvir experiências, quer ouvir vozes diversas, vozes potentes, para assim poder inspirar mais pessoas e continuar trabalhando no que é o motor de todo o universo do Rock in Rio, que é a transformação social, que é o desenvolvimento humano, que é a aproximação das pessoas, das diferenças em prol de um mundo melhor. Esse é um universo que faz muito parte do Rock in Rio, está muito alinhado com esse norte do Rock in Rio, e é um prazer a gente estar construindo essa plataforma aqui juntos, com a participação de vocês, aproximando mais gente e podendo dialogar bastante sobre coisas que importam no mundo de hoje, no mundo contemporâneo. Eu estou super feliz aqui de estar muito bem acompanhado, com dois super convidados, que o Brasil conhece muito bem, que o Brasil conhece intimamente. Queria dar primeiro as boas-vindas e dar um oi aqui para Rafa Kalimann. Rafa, você está com a gente aqui? Oi, tô aqui. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Sim, prazer, Rafa, receber você nesse Prazer é festival, meu. nesse encontro. E estamos também com o João. Tô muito feliz. João, nosso professor, que está estreando o programa no Futura, que fez uma participação brilhante na última edição do BBB. Tudo jóia, João? Oi, oi Miguel, oi Rafa, que bom que eu estou aqui falando com Oi. vocês. Estou muito feliz de ter sido convidado para a gente estar aqui batendo esse papo junto. E assim como o Miguel, eu sou o João, eu sou um homem negro, tenho um cabelo black power, uso óculos, tenho uma barba, estou com uma camiseta clara e estou usando um alargador na minha orelha. Rafa, fala um pouquinho pra gente da sua autodescrição também. Minha autodescrição, eu tô em casa, no meu cantinho mais especial de todos, aqui no meu quarto. Tô usando uma blusa branca com um casaco preto levemente quentinho, pelo clima que tá fazendo aqui no Rio. E tô muito feliz em estar aqui com vocês, muito mesmo. Feliz com a oportunidade de estar com o João também, que a gente não tinha trabalhado juntos ainda, mesmo que remotamente. Legal, super Chegou obrigado, esse momento, Rafa. Rafa, que bom. Que sorte minha, então, estou aqui no meio desse encontro de vocês dois. Super importante a gente fazer esse processo da autodescrição. Como eu falei, o Rock in Rio Manorama quer ser muito inclusivo, quer ser muito democrático, quer aproximar pessoas, e a gente não pode perder essa percepção, a importância da autodescrição, que a gente tem incentivado que cada vez mais os eventos, as plataformas não deixem de forma nenhuma isso de lado, tá? A nossa conversa hoje é especialmente sobre a trajetória de vocês, sobre o quanto vocês andam inspirando muita gente no Brasil, o compromisso de vocês com valores fundamentais para a transformação, para impacto social e, evidentemente, vamos falar, né, dentro dessa trajetória de vocês, do papel de um dos realities que tem mais impacto no mundo, né, que a gente no Brasil gera toda essa comoção, esse compromisso, né, tanta conversa, tanto desejo, né, de conhecer os participantes, de escutar eles, de se envolver nas conversas e nas discussões que o programa propõe. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho do João, vai falar um pouquinho da Rafa, vai entender um pouquinho de como se inicia uma trajetória deles, que já é uma trajetória desde lá de trás, muito antes da participação deles no Big Brother Brasil, muito comprometida com esse impacto de transformar pessoas, de inspirar pessoas e de trazer para o centro da cena valores realmente importantes para a gente viver num mundo que a gente quer, num mundo mais bacana, num mundo mais inclusivo e mais democrático. Dentro disso, Rafa, eu queria começar te ouvindo, porque a gente percebe na sua Diga. trajetória, desde o início,
você tem uma preocupação enorme assim com a questão de, além da sua projeção pessoal, da sua trajetória, do seu trabalho, de ter um compromisso com transformação social, né? Você já tinha uma série de ações, de envolvimento com projetos e experiências importantes, e aí eu queria começar te perguntando isso, assim, de onde vem isso, né? É um ambiente familiar, são pessoas que inspiraram você, foi um projeto que você conheceu, um pouco saber de onde vem esse motor, o que disparou em você esse desejo de ter uma atuação no mundo que também tivesse esse compromisso com a transformação social. Que linda essa pergunta, que linda a forma com que você colocou ela. Vem muito da minha família, vem muito dos costumes que a gente sempre teve em casa, então minha mãe sempre ressaltou isso, sempre evidenciou a importância de fazer isso desde que a gente era muito criança, tanto eu como meu irmão. Vem antes de eu imaginar que a minha vida tomaria essa proporção de exposição. Eu era uma menina ainda quando eu conheci meu primeiro grande projeto, né, que foi Missão África, e também veio do momento que eu conheci esse projeto, porque antes era uma coisa muito mais esporádica, era uma coisa que eu sentia necessidade e vontade de fazer acontecer, mas eu fazia mais uma ação aqui, outra coisinha ali, e nunca tinha uma continuidade que é muito importante, sabe? Então eu conheci a ONG Missão África lá em 2014, estava começando a trabalhar, enfim, estava começando a dar meus primeiros passos, e entendi a importância que tem da gente se colocar no lugar do outro, a importância que tem disso fazer parte de fato da nossa vida, independente da nossa profissão. E quando a minha vida, né, quando a minha imagem começou a tomar essa proporção que tomou enfim, veio o Big Brother Brasil e tudo mais, eu entendi ainda mais o valor disso e o quanto a minha responsabilidade social e o quanto eu posso usar dessa plataforma, o quanto eu posso motivar e inspirar outras pessoas para fazer o mesmo, e o quanto levar esse meu conhecimento de entender a importância disso é fundamental hoje também. Então, acho que é uma soma de tudo, assim, é uma soma desde da minha família, da minha criação, até ter encontrado meu primeiro projeto, que foi a ONG Missão África, e aí, claro, decorrente de tudo, levar para as pessoas hoje em dia a importância de fazer isso. Legal. Vou passar a bola para o João. João, tem alguma coisa que nos une aqui, né? Eu também sou professor, acho que conheço um pouquinho desse bichinho que te mordeu, que é o bichinho da educação. Eu gosto muito de pensar a educação com uma frase de um filósofo francês que recentemente foi citado pela Rafa e gerou um maior rebuliço nos meios acadêmicos. Meu Deus, tem uma celebridade citando aqui o Gilles Deleuze, foi um maior sucesso nos grupos de WhatsApp do pessoal, dos professores e tudo. Mas eu gosto muito de uma fala dele que é: a gente que é professor, a gente oferece uma caixa de ferramentas para o aluno, né? A gente não está oferecendo uma verdade, uma posição, um lugar no mundo, mas sim uma caixa de ferramentas para que ele possa operar a realidade dele, os sonhos dele, possa construir a trajetória dele. Eu lembro muito dessa fala como algo muito marcante no meu desejo de ser professor, João, essa possibilidade de preparar as pessoas para que elas construam suas histórias, construam o seu mundo. Eu acho que todo mundo que quis ser professor um dia na vida é alguém que quer impactar o outro, quer produzir transformação e quer oferecer para o outro mais janelas para o mundo, né? Tô certo um pouco ou não é daí que vem o seu desejo de produzir educação, de estar na sala de aula e oferecer conhecimento? Você está certíssimo, e eu assino embaixo em tudo que você falou, assim. Eu acredito que a educação, ela vai muito em conjunto com uma coisa que é o diálogo, né? Eu acho que a gente não aprende nada se a gente não consegue dialogar. Então, eu acho que eu me torno professor muito por conta disso também, assim, sabe? Eu acho que, primeiramente, por enxergar na educação um potencial de transformação que é absurdo, assim, né? Eu acho que todo mundo que na sua vida consegue narrar alguma experiência que teve de positivo ou de negativo na escola ou com alguma coisa que se relaciona com a educação, né? Então, eu me torno professor, já venho de uma família de muitos professores, assim como a Rafa tem essa motivação familiar, eu também tenho na minha casa, né? Então, a educação sempre foi uma coisa que esteve muito presente. E sempre aqui em casa a gente observava que a educação ela é capaz de transformar as pessoas. E aí, assim como você citou Deleuze, eu vou citar Paulo Freire agora, que a educação ela não muda o mundo, né? A educação ela transforma as pessoas e as pessoas é quem vão mudar o mundo. E isso é muito forte, isso é muito importante. Então, eu acho que no momento onde a gente consegue dialogar,
onde a gente consegue estabelecer conexões, onde você pega a experiência do outro, a gente aprende muito com a experiência do outro. E por muito tempo a gente fica restrito à nossa própria experiência. Ah, não, o que me está relacionado a mim está tudo certo. Mas não, quando a gente faz muito isso, né, de se colocar no lugar do outro, de aprender com o que as outras pessoas têm para oferecer para a gente aprende muita coisa. E eu acho que, sendo professor, eu consigo muito aprender com os meus alunos, sabe? Eu não chego na minha sala de aula e falo assim, ah, é isso, isso, isso e isso. Não consigo impor o que é o conhecimento, porque eu acho que quando a gente impõe alguma coisa, nada vai dar certo, né? Então, eu parto muito desse pressuposto, assim, de dialogar, de conhecer as pessoas, outras realidades, outras vivências, que eu acho que é assim que a gente vai caminhar para a possibilidade de um futuro melhor, sabe? Bacana, né? O Rock in Rio é um festival que tem um compromisso gigante com a educação. Eu acho que ninguém tem dúvida de que só é possível transformar a realidade de um país e produzir desenvolvimento humano se a gente realmente entender a educação, como dito pelo João, né, a partir do Paulo Freire, essa grande personalidade brasileira que está tendo centenário de nascimento comemorado, que é essa ideia de preparar para um mundo e as pessoas vão transformar o mundo, né? Esse lugar da transformação realmente muito forte. E aí queria passar um pouquinho para o fundo da nossa conversa, né? Que é essa questão dos realities. Mas queria recuar um pouquinho, assim, né? Apesar de ser um pouco mais velho que vocês, acho que a gente pode falar que a gente está mais ou menos numa geração parecida, na qual o papel do entretenimento, o papel da televisão, o papel do audiovisual sempre foi muito significativo para o país, né? O Brasil sempre se viu, se enxergou, se pensou através da tela da TV, né? Acho que durante muito tempo isso aconteceu com a dramaturgia, com os programas mais tradicionais de entretenimento, né? Eu gosto assim, muito de lembrar a importância do Malu Mulher na década de 80, ainda final dos anos 70. Eu acho que as próprias novelas vão mostrando para o Brasil muita coisa importante, que a gente aprendeu a conviver com diferença, a ser mais tolerante. Só que a sensação que eu tenho hoje, como audiência da TV, é que quem especialmente ocupou esse papel foram os realities. Não sei se vocês concordam, Rafa e João, mas é muito impressionante o nível de engajamento com os temas que são disparados, com os temas que surgem nessas relações espontâneas dentro dos reality shows, que é essa interação de pessoas que vêm de territórios diferentes, de realidades diferentes, de experiências de vida diferentes. Aí queria começar a bater essa bola com vocês do quanto que vocês entendiam, apesar de saberem, né, que a televisão gera toda essa comoção nacional, que o programa poderia, né, como aconteceu nas últimas 2 edições que vocês participaram, propor conversas tão relevantes para o país e envolver tanta gente, às vezes pouco íntima dessas conversas, às vezes muito ainda se iniciando a sua formação nessas conversas. Se vocês tinham essa noção, né, desse antes e depois, e como é que vocês percebem isso? Pô, não foi só sobre minha trajetória, sobre quem eu sou, mas foi também sobre como me posicionar em uma série de conversas que hoje estão mobilizando muito as pessoas, não? Sim. Rafa, Posso começar? Quer começar, João? Vai comigo? Ah, então vai, Rafa. Posso começar? Eu acho que eu sempre acompanhei o Big Brother, assim, sempre foi algo que eu consumi muito, desde sempre. Justamente porque a junção de tantas personalidades num lugar só sempre me instigou, assim, a buscar entender como é conviver com pessoas tão diferentes e ouvir o que elas têm a dizer, sabe? Eu sabia que o desafio de estar no Big Brother seria muito grande, eu desejei passar por isso, já tinha feito minha inscrição lá no passado, então quando eu recebi o convite eu falei, eu quero viver essa experiência. Só não imaginava que teria sido uma edição que foi uma virada muito grande dentro do programa. Eu acho que o Big 20 ele teve uma consequência justamente do que aconteceu no 21, teve a consequência do que aconteceu no 20, justamente porque a gente levantou pautas muito importantes no momento em que a humanidade está consumindo disso de uma maneira muito mais, graças a Deus, de uma maneira muito mais potente, porque eu acho que a gente está vivendo um momento da nossa geração que a informação, justamente por conta das redes sociais também, tem chegado de maneira muito mais clara e a gente tem abordado temas muito mais relevantes e necessários. Então, eu acho que está chegando de uma maneira muito mais potente na casa de todo mundo e o Big Brother, que é uma grande potência, naturalmente trouxe pautas e assuntos que foram transformadores, acredito eu, para muita gente.
eu fiquei muito orgulhosa de ter visto as consequências do programa quando eu saí. Eu fiquei muito orgulhosa de ter visto a trajetória, por mais dolorosa que ela tenha sido lá dentro, mas eu acho que motivou e transformou muita gente aqui fora, sabe? Eu recebo muito feedback, eu recebo muita mensagem falando: um dia você estava num assunto com a Manu, sei lá, e vocês estavam conversando, que era que a gente só faz isso ali dentro, e a gente não se toca que as pessoas estão compartilhando daquilo com a gente, sabe? A gente não se toca que a gente está tendo um diálogo ali, como que a gente está tendo aqui agora entre nós três, e que tem milhares de pessoas que podem estar assistindo e ouvindo o que a gente tem a dizer. E que você literalmente instiga a pessoa a refletir sobre alguma coisa também, porque você está colocando seu ponto de vista. Então, foi muito transformador para mim, acredito que para muitas pessoas que assistiram. E quando eu vi o 21, que aí eu assisti de casa, eu entendi o impacto que o reality de fato causa, principalmente nos tempos de hoje, em que a gente pode debater uns com os outros sobre aquilo que a gente está assistindo. A gente viveu essa experiência muito recente na nossa história, né? Então é algo que, para mim, principalmente me acompanha assim e vai me acompanhar para sempre, né? E o BBB tem uma coisa que me instiga muito no BBB, é o fato de como que a gente entra na casa das pessoas todos os dias. E lá dentro, né, Rafa, a gente não tem essa dimensão de que a gente está na casa das pessoas todos os dias. A gente meio que é colocado lá dentro mesmo e a gente perde a noção do tempo, do espaço, de tudo que está acontecendo do lado de fora. Mas tem uma coisa que eu observo muito, assim, como que o programa ele mudou ao longo das 21 edições, né? Se você comparar a primeira edição do BBB com a 21ª, com a 20ª, elas são completamente diferentes. Você consegue perceber uma diversidade de pessoas muito maior. Você vê, por exemplo, na edição 21, a edição que tem o maior elenco negro, você tem pessoas de outras sexualidades, sabe? Então isso é muito interessante. Perceber como que o entretenimento ele está acompanhando as mudanças da sociedade, porque não adianta a gente ficar estagnado, achando que a sociedade não está mudando, que as pessoas não estão pensando coisas diferentes, porque a gente está pensando. E aí quando você coloca uma edição assim, né, eu acho que são edições muito diversas, né, são pessoas com corpos diferentes, com experiências diferentes, com vivências diferentes. E isso é muito legal, porque a gente começa a motivar essas discussões dentro da casa das pessoas. Discussões que antes nunca entraram. Então o BBB começa a entrar na casa das pessoas, não só como o reality show, né? Mas ele entra como o reality show que é capaz de motivar discussões super importantes como machismo, homofobia, racismo e coisas que antes não entravam na casa das pessoas e que agora entra. Então isso para mim, essa experiência eu levo assim como a experiência mais louca, mais maluca da minha vida. Acho que a Rafa também, mas assim, com toda certeza. Eu fico muito contente. Eu fico muito contente de fazer parte disso, sabe? E é muito legal fazer isso, porque acho que é realmente histórico. Muito legal que vocês dois trouxeram. Acho, João, você falou uma coisa sobre isso, né? Como é que o programa, no caso o BBB que vocês participaram, mudou e acompanhou a sociedade, né? E a gente está vendo, de alguma forma, toda a área de entretenimento, de cultura, se transformando nesse sentido, né? Eu acho que o próprio Rock in Rio e aqui o Rock in Rio Monorama, todo mundo tentando acompanhar justamente isso. Sim. Mas eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, João, você falou essa coisa da maior pluralidade, né? Da maior presença no programa de pessoas diferentes, né? E isso, evidentemente, acaba gerando mais reconhecimento, né? Com a sociedade brasileira, é uma sociedade profundamente diversa, né? E aí esses temas surgem e vocês acabam inspirando muita gente a partir da experiência de vocês, porque há um reconhecimento maior dessa diferença dentro do próprio programa. Mas eu acho que tem uma coisa que vocês deixaram muito transparente para a gente, assim, aí eu queria já levar para esse lado da conversa, que vocês têm a ética, os dois, assim, quem acompanhou o programa, né? Eu falo aqui como alguém que acompanhou, né? Mas imagino que a maioria do nosso público tem alguma compreensão do papel de vocês no programa. Vocês dois têm essa coisa muito forte da ética da escuta, né? Vocês estão muito sempre disponíveis para escutar o outro, para entender as limitações, as diferenças do outro, tentar buscar conversas, tentar de alguma forma achar um jeito de mediar essas diferenças em prol de um lugar de escuta, de um lugar de diálogo, de um lugar de tolerância, né? Vocês já tinham essa compreensão sobre a personalidade de vocês ou de alguma forma o programa fez vocês perceberem o quanto que vocês carregam essa ética? Pergunto isso porque
talvez do que eu entendo da participação de vocês no programa, o principal vetor assim, que inspirou tanta gente foi essa disponibilidade para a escuta e para o diálogo. Assim. Que bom ouvir isso. Muito bom mesmo, de coração. É um grande elogio para mim, que eu acho Total. que é um dos nossos maiores desafios. Eu acho que é tão difícil a gente se colocar nesse lugar e tão necessário, sabe? A gente tem que ter sempre... A gente aprendeu isso lá atrás, só sei que nada sei. Assim a gente vai continuar sabendo sempre. E eu não imaginava que eu era assim, não. Eu busco evoluir sempre, erro sempre, evoluindo, como todos nós. Mas dentro da casa acho que eu fui desafiada, assim, por mim mesma, sabe? A acessar lugares que eu não imaginei que eu acessaria na minha vida. Acho que eu amadureci muito ali dentro, justamente porque conviver com pessoas completamente diferentes de você, ou você se coloca nesse lugar ou você surta, porque a gente tem que aprender a se colocar, sabe? A ouvir, até para entender o que está acontecendo ali dentro, até para a gente conseguir definir o jogo assim na nossa cabeça, encaixar as peças, porque só a gente surta ali dentro. E eu fiquei muito feliz quando eu saí, porque eu vi que eu sou mais calma do que eu imaginava, porque eu vi que eu estava muito inteira comigo mesma, e essa foi uma tarefa que eu fui fazendo no decorrer do programa todo, justamente para sobreviver à loucura que é estar ali dentro. Mas é muito gostoso ouvir isso, assim, de uma pessoa de fora, sabe? Porque a gente não imagina que ficou tão claro, assim, para o público, sabe? E é uma tarefa difícil. É verdade isso que a Rafa fala. E eu fico pensando numa coisa também, que assim, eu descobri dentro do BBB de que eu sou uma pessoa que minha cabeça está tranquila, que eu tô bem, assim, Eu porque também. isso que a Rafa falou isso que a Rafa falou é muito importante, assim, porque a gente se coloca num lugar com 19 pessoas completamente diferentes de você, e se você ficar assim, né, o tempo todo preocupado com muita coisa, você pira total, assim. E aí tem uma coisa que eu levei muito para dentro do BBB, que é uma parada da minha profissão, assim. Eu sou professor, eu entro numa sala de aula normalmente com 40 alunos na rede pública, né? Então, se eu não parar para escutar essas pessoas, eu não vou conseguir resolver nenhum conflito na minha sala de aula. E aí eu fui perceber que, teoricamente, eu levei isso para dentro do BBB. Quando eu saí, as pessoas viravam para mim e falavam assim, cara, você escutava todo mundo, você deixava todo mundo falar primeiro para depois falar. E assim, o BBB não tem uma fórmula para você ganhar, não tem fórmula para chegar na final. É só você entrar lá e viver da forma como você é de verdade, assim. E eu sou essa pessoa, sabe? Eu consegui perceber que eu sou essa pessoa que para ouvir. Porque aí eu retomo até aquilo que eu falei com vocês, né? Acho que é escutando também que a gente consegue estabelecer diálogo. Porque se você não escuta, vira monólogo. E monólogo por monólogo, você fala para frente do espelho, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que escutar para poder falar também. Muito bacana. Eu acho que esse é o intuito desse festival, né? A gente conseguir colocar conversa, tolerância, ética do diálogo, da escuta. E acho que o convite para vocês passa por esse reconhecimento, assim, do quanto vocês dois, não só no programa, mas como personalidade pública que se transformaram depois do programa, são pessoas que prezam por isso e valorizam por isso, né? Acho que todos nós sabemos, né? Nos últimos anos a gente tem aprendido muito sobre uma série de temas sensíveis, temas conflituosos, temas difíceis da sociedade brasileira, e vocês dois deram diversas demonstrações de serem muito preocupados e engajados com esses temas. Eu vou levar ao mesmo tempo que a gente sabe, né, que tem esse nosso aprendizado individual, como cidadão, como indivíduos, a gente percebe também que as marcas cada vez mais estão caminhando na direção de também entender isso, de aprender isso, de entender que elas têm que ter uma atuação comprometida com produção de impacto social, de transformação social num país tão diferente, tão desigual como o Brasil. Vocês, quando saem do programa, se tornam pessoas muito importantes para esse diálogo entre sociedade e marca. E eu imagino que não seja fácil, né? Não é um simples desejo de vocês, só vou trabalhar com as marcas que estão alinhadas, etc. Mas como é que vocês têm levado isso e como é que vocês têm visto isso como influencers, né? Como pessoas com muita projeção pública, assim? É um desejo pessoal de vocês estarem mais próximos dessas marcas? Vocês acham que isso vai ser também construído no diálogo? Vocês entendem que às vezes é mais na conversa do que no sim ou não para essas marcas?
marcas, porque também é um jeito da gente sinalizar para a sociedade, né? Os valores que a gente acredita a partir das marcas com as quais a gente se relaciona, e no caso de vocês, especialmente, Tá. no caso de marcas que vocês se associam, não? Total. Eu acho que a gente pode voltar aí para a palavrinha mágica que está sendo nosso assunto aqui, nosso diálogo aqui, que é o diálogo, né? Eu, desde sempre, justamente por trabalhar nesse universo há mais tempo, né, já são 8 anos, eu já tive muitas trocas com muitas marcas e tenho marcas que estão comigo até hoje que estiveram desde o começo. Eita, minha coisa aqui. Que estiveram comigo desde o começo. Eu tenho muita troca, sabe? As marcas novas que chegam e as propostas que chegam, eu as estudo de fato para entender se eu me identifico com a marca, se eu me identifico com o produto, se eu acredito naquele produto. E se formos dar um segundo passo, começa uma reunião, um diálogo que eu estou presente, justamente para entender o propósito de hoje com a marca, porque eu acho que hoje a minha responsabilidade social, a gente até falou sobre isso, ela aumentou 20 milhões de vezes. Então eu tenho que tomar muito mais cuidado, e isso faz parte dessa minha responsabilidade, de qual marca representar, o que tem por trás dessa marca, quais são os propósitos dessa marca, se coincidem com os meus, automaticamente com o meu público. Eu acho que a gente tem que ter, sim, esse cuidado, e a gente tem que ter essa exigência, não só como influenciador, mas também como consumidor das marcas que a gente escolhe consumir hoje em dia, sabe? Escolhe comprar no supermercado, escolhe comprar na internet e tudo mais. A gente tem que ter esse cuidado, e eu fico muito feliz em ver como a gente tem evoluído nesse ponto, sabe? Como o debate em relação a um produto, a uma comunicação de marca, tem sido mais relevante do que era há pouco tempo atrás. A gente está falando de 3 anos atrás, sabe? Então, sim, eu acho que faz parte desse meu trabalho também ter essa comunicação com a marca e entender se o propósito dela se encaixa muito com o meu. O que vocês estavam falando é muito importante, assim, né? Porque o que a gente vê observando ao longo do tempo é a forma como a publicidade e esse mercado das marcas ele também está mudando, né? Está acompanhando essas transformações da sociedade. Então, assim, por mais que a internet funcione enquanto esse lugar onde as pessoas acham que é a terra sem lei, terra de ninguém, a gente vê muita coisa legal acontecendo. As pessoas estão buscando marcas que estão comprometidas com responsabilidade social, que estão desenvolvendo uma série de outros projetos para além de só o lucro e para além de só vender. Então, quando a gente pontua isso, é muito legal e é muito interessante, porque a gente também está acompanhando o que a sociedade está pedindo e o que ela está querendo como resposta, né? E por muito tempo a gente ficou preso numa ideia de que era desse jeito, que precisa ser assim, que tem que funcionar somente assim, e agora a gente vê essas transformações e desenvolver isso com o potencial de influência que a gente tem por conta da visibilidade que o programa e que o BBB dá é muito legal, porque a gente vê muita coisa legal acontecendo e trabalhar com essas marcas também é muito massa, né? Fazer uma pergunta agora mais específica para o João, assim, né? Porque acho que é um sonho, né, João, para um professor poder estar no Futura, né, no canal Futura, né? Para quem não sabe, João em breve vai estar apresentando o programa dele lá no Futura. E acho que o Futura traz uma coisa muito legal, João, que é a gente sabe da carência, da precariedade, dos profundos problemas que marcam hoje a educação brasileira, né? Mas, ao mesmo tempo, existe muito estigma, né? Especialmente sobre a escola pública, existe um exagerado estigma, né? Tem projetos lindos, profissionais maravilhosos, alunos maravilhosos, construindo uma escola pública também muito potente e transformadora, né? E o Futura traz um pouco isso, né? Uma educação que dá certo, né? Que deve inspirar pela sua capacidade de fazer funcionar, de mostrar coisas virtuosas, coisas bonitas, coisas que fazem a diferença. Queria te ouvir um pouquinho assim sobre os planos para o programa e um pouco como é que você entende como professor essa amplificação do seu trabalho de professor e educador, né? Porque eu acho que já amplificou a pessoa pública, a personalidade, que inspira muita gente, que contribui muito, né, para as conversas todas no Brasil, mas esse lugar mais específico do professor que pode ocupar um espaço tão amplo, falando com tanta gente do que é o seu tema, a sua essência. É muito legal, né? Primeiro, obrigado por essa pergunta. Estou muito feliz de respondê-la, porque cresci com o Canal Futura. Então, ter hoje um programa no Canal Futura, para mim, eu acho que é um dos pontos máximos da minha breve carreira enquanto professor.
E de alguma forma ou outra eu sempre lidei com o público. Só que antes o meu público era um público de 40 alunos, 35 alunos, agora é um público muito maior, né? E tá esse ano na temporada do Entrevista, é, comemorando o centenário de Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira. Para mim, assim, eu acho que é um outro ponto alto, sabe? Porque a gente precisa realmente valorizar essas figuras. Eu acho que Paulo Freire é uma figura que, por mais que em muitos momentos tenha sofrido uma série de ataques, eu acredito que é uma figura muito importante para a gente pensar a educação brasileira e pensar a educação pública brasileira, né? A educação ela precisa realmente se reestruturar, não tem como a gente dizer que não tem como, mas a gente vê muita coisa legal acontecendo na escola pública, a gente vê muito professor fazendo muita coisa legal, a gente vê muito aluno que foge da curva, né? Mas o que eu gosto de esperançar, né, e eu gosto muito de usar essa palavra de esperançar, é que não seja só um aluno, um professor, que seja um ali pontual, que olha como que esse aluno é ótimo, como que isso aqui consegue. A minha ideia é que sejam todos, e para ser todos, a gente precisa pensar a educação pública de uma nova forma. Então, quando a gente estou na frente desse programa agora, discutindo com várias pessoas e uma série de temáticas super importantes, assim, gente, olha, eu acho que eu entro em êxtase, sabe? Porque é tanto conhecimento, é tanta coisa legal que para mim eu chego em casa, eu deito na cama e fico assim, ai meu Deus, sabe quando a cabeça começa a borbulhar e você ficar pensando sobre muita coisa? E acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? É borbulhar na cabeça das pessoas o espírito para pensar uma educação que seja melhor. É tão gostoso ouvir assim e ver uma profissão que para mim, se não a mais, é uma das mais lindas e importantes que a gente tem, e dar voz a isso, sabe? É muito gostoso, é muito bom te ouvir, João. Que bom, Acho que Rafa. a Obrigado, de sensação, verdade. Fico muito feliz. a nossa sensação é essa, né, Rafa? Ouvindo ele e eu ouvindo aqui a importância de juntar esse canhão que é o BBB, de visibilidade, de reconhecimento, né? E quantos milhões de brasileiros se apaixonam pelo João na edição passada e o quanto que isso agora pode se transferir para um canal tão bacana, que é um canal preocupado com isso, que é a transformação, a formação dos brasileiros e a capacidade da gente produzir um mundo melhor, né? Aí junta o melhor, as melhores coisas dos dois mundos, né, do João. Essa força do entretenimento e desse espaço que um programa como o BBB tem no Brasil, junto com esse desejo de produzir a educação, de produzir o conhecimento de sala de aula e de levar isso cada vez para mais gente, né? Mas conta um pouco para a gente, Rafa, de projetos futuros, do que você está trabalhando agora, do que você está fazendo. Você é um fenômeno de popularidade nesse país, então todo mundo que está aqui te acompanhando quer saber um pouquinho de quais são os planos. Acho que as coisas ainda estão difíceis, né, em relação à pandemia, mas estão melhorando. Acho que a gente já pode fazer planos muito mais ambiciosos do que a gente pôde fazer no último ano e meio. Aí queria te escutar um pouquinho também do que você anda tramando. Eu ando tramando e os meus objetivos mais claros hoje é eu conseguir voltar para Moçambique para passar um tempo lá. Vocês estão falando sobre educação. Antes de responder a sua pergunta, eu queria compartilhar, porque a gente falou lá no comecinho, eu fiquei com vontade de falar, vou voltar nesse assunto aqui agora. Nós completamos 10 anos de ONG Missão África agora. E aí a gente estava tendo uma reunião para falar um pouco sobre o que foram esses 10 anos, né, e as transformações que a gente viu acontecendo agora na semana passada, e a gente percebeu que a maioria dos nossos professores hoje, voluntariamente, e eu achei isso fantástico, foram nossos alunos lá atrás. E o nosso grande objetivo, sempre muito claro, era de que a gente fizesse um trabalho de formiguinha para que, de geração em geração, essa educação fosse passada naturalmente, sabe? Que eles entendessem a importância disso sem ser algo dentro de uma obrigatoriedade, mas de maneira muito natural, eles entendessem o quanto a transformação vem através da educação e eles voluntariamente levassem isso adiante. E isso tem acontecido muito. E é muito gostoso ver, porque é como se esses 10 anos fosse para milhares de outras gerações, sabe? Então, essa é a nossa grande esperança. Você até usou essa palavra, João. E eu acredito muito na educação. Eu acho que ela, de fato,
de fato, é a base de tudo, né? É tudo que a gente tem de mais precioso que ninguém tira de nós. Minha mãe sempre falava isso. Agora, respondendo a sua pergunta, tem muito projeto, tem muito estudo. Eu estou muito focada. Já tem um ano que eu tenho feito aulas sem parar, assim, todos os dias, aprofundando, entendendo onde eu quero estar também, porque eu acho que isso é muito importante. Ao mesmo tempo, eu estou me permitindo testar muitas formas de Rafaela, sabe? De lidar com tudo, que eu acho que é o mais gostoso desse universo que a gente vive, né? Da mídia e tudo que eu venho colhendo do Big Brother é justamente isso. Experimentar diferentes maneiras de seguir. E estou muito aberta, assim, sabe? Ansiosa. Eu não posso antecipar muita coisa, que vocês sabem que não dá para a gente antecipar muito, mas muito ansiosa com muitas coisas que estão chegando, que a gente tem construído, novas ideias e muitas coisas que vêm pela frente. Que bom. Eu vou ter que começar a encaminhar para o fim. Nosso tempo é pouco aqui, né? Não. Mas é muito valioso e acho que também fica o convite para todo mundo aqui para acompanhar esse festival, porque esse festival ele é repleto e ele é formado por esse tipo de conversa, por esse tipo de encontro, por esse tipo de diálogo, né? Eu acho que o João e a Rafa trazem essa ponte muito bacana entre o pessoal e o público, né? Porque, de alguma forma, por mais que um reality show como o BBB não seja a realidade em si, é claro que não, a gente, de alguma forma, conhece a pessoa, né? O indivíduo, a forma de ver o mundo, a forma de se relacionar com o outro, né? E quando vocês saem do programa, a gente pode entender uma outra coisa, né? Que é esse lugar público que vocês podem ocupar. E vocês dois têm um compromisso muito concreto e muito transparente. Eu acho que ninguém tem dúvida, todos aqueles que acompanham vocês, né, de que um compromisso de vocês não, eu sou uma pessoa pública, mas eu não vou abrir mão de alguma forma de estar colocando minha opinião no sentido de transformar, de inspirar e de afirmar valores que eu acredito e que eu acredito que são importantes para a sociedade. De alguma forma, o Rock in Rio é isso, o Rock in Rio Monorama é isso também, né? Como é que a gente pode juntar pessoas, trajetórias que inspiram e entender que essas pessoas também podem participar da construção de algo que é coletivo, de algo que é público e que é em prol de todos e é em prol de uma sociedade mais bacana, de uma sociedade melhor. Aí eu vou pedir para vocês se despedirem da gente, falando um pouquinho do lugar da cultura, da música, do festival, do encontro, do quanto vocês se sentem, quanto vocês gostam disso ou não, porque eu acho que esse é o core do Rock in Rio, é da onde vem tudo isso está muito relacionado, mas tudo isso vem dessa celebração da cultura, da música, do estar junto, da catarse, da troca. Aí queria saber de vocês um pouco como é que Rock in Rio bate aí no coração de vocês, se vocês planejam estar aqui na próxima edição e como é que vocês veem esse lugar, que é esse lugar onde pessoas se encontram com aquilo que é público e que é de todos. Para mim, o Rock in Rio, ele é a possibilidade da gente conseguir lidar com várias coisas que são diferentes. Eu sou uma pessoa que eu piro muito nessa ideia da diversidade, assim. Eu acho que diversidade é uma parada que a gente tem que saber lidar, a gente tem que estar junto mesmo, assim. E quando eu vejo um festival dessa magnitude acontecendo, onde a gente vê pessoas de diversos lugares desse país, de fora do país, ouvindo em muitos momentos a mesma música, e eu acho que a música tem essa capacidade de colocar pra gente uma sensação de quase aquela sensação de aurora boreal, sabe? De que a gente está ali assim, vivendo aquilo, contemplando, observando, e eu acho isso fenomenal, eu acho fantástico, assim, porque é um grande acontecimento e é um acontecimento que movimenta muita coisa, movimenta a cultura desse país, movimenta pessoas diferentes. Então, assim, é absurdo a capacidade que tem de exalar a diversidade que o Rock in Rio consegue fazer, assim. E queria muito agradecer da gente estar aqui batendo esse papo aqui com você, com o Rafa. Então, assim, eu acho que é muito legal da gente potencializar ainda mais espaços como esses. Eu acho que são espaços muito potentes de diálogo. Então, valeu mesmo por estar aqui com vocês. Rafa? Ai, gente, João já falou tudo. João fala bem demais. Meu Deus do céu. João já definiu tudo. Eu acho que, quando você falou de Rock in Rio, é engraçado que a primeira palavra que vem no meu coração é saudade. Acho que é saudade do calor
humano, sabe? A saudade de estar junto por algo. É igual o João falou, a música, como ela une, né? Como ela traz para perto. E essa energia, assim, eu acho que eu tô com muita saudade, acho que todos nós estamos com muita saudade desse acolhimento, não só remoto, né, que a gente está vivendo, que é muito bom, está sendo muito vantajoso, graças a Deus a gente tem isso, para que a gente fique em segurança, conseguindo se comunicar e acolher uns aos outros, mas de sentir a energia de todo mundo ali junto, sabe? Eu acho que a gente já está sentindo, a gente já está, não, a gente sempre sentiu muita falta, né? A gente é muito movida a isso. E a importância da cultura, ela sempre vai ser fundamental para nós, ela sempre vai ser base de muita coisa, de identidade, de personalidade. Então, é muito legal ver projetos como esse agora acontecendo, projetos como tantos outros, né, que levanta tanto essa pauta que é tão importante para nós. Espero sim estar na próxima edição, espero sim que a gente consiga juntos, né, nós três, inclusive, encontrar lá. Exato, foi um prazer Tomara. conhecer vocês virtualmente. Tomara que as Prazer coisas meu. andem logo e que a gente possa estar junto presencial, que é importante demais, é bacana demais também. Olha, são milhões de brasileiros que ouvem vocês, se inspiram em vocês, que aprendem com vocês dois. Para mim foi um prazer estar aqui nessa conversa. Todo mundo aqui, né, Globo, Rock in Rio, Monorama, todo mundo agradecendo muito a disponibilidade de vocês de participar aqui. E para quem está assistindo a gente, fica o convite. São mais de 70 conversas, tem workshop, tem atração de entretenimento, tem muita coisa bacana na plataforma do Rock in Rio Monorama. E fica também o convite para a plataforma Gente. É só acessar gente.globo.com e tem uma série de conteúdos parecidos com esse, preparados para vocês, com muita coisa bacana. Todo mundo ali vai achar alguma conversa que certamente interessa e que certamente pode fazer diferença para a gente continuar nessa, que é estar juntos, continuar dialogando, continuar conversando, tentando transformar a nossa realidade numa realidade melhor. É isso, né, João? Rafa, me despeço de vocês. Obrigado, gente. Foi ótimo. Obrigado. Um abraço caloroso para vocês. Para vocês também. Beijos. Tchau, tchau. Obrigado, gente.